Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Já vou pedindo aí para que você deixe o seu like, né? Deixe o seu joinha aí, deixe seus comentários, é claro, aí para que eu venha perceber, né, se por acaso você gostou desse vídeo ou não, né? E também que você venha deixar aí suas recomendações também de livros que tenham a ver com a lista que eu vou apresentar aqui hoje. É isso mesmo, nós vamos trazer uma lista de livros que vão trabalhar especificamente sobre a igreja primitiva, ou seja, livros de história, é claro, que trabalham sobre a igreja primitiva. Claro que, por exemplo, alguns livros eles vão abordar alguns temas mais específicos, por exemplo, adoração, o outro já vai trabalhar mais sobre doutrinas e tal, mas tendo como pano de fundo ali a igreja primitiva, tá? Então, fique atento aí a essa lista. Lembrando também para você compartilhar, é claro, esses vídeos aí, o nosso vídeo, para que mais pessoas venham ter acesso também ao nosso conteúdo. Então deixa de blá 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 e vamos para o que interessa, porque eu sei que você está aqui para ver livro, né? Vamos lá então? Então, o primeiro livro que eu vou mostrar, ele faz parte de uma coleção. Ele é um box, que é esse box aqui, ó, Cultura Cristã. Eles são 5 livros, tá bom? E eles vão trabalhar toda essa questão da cultura cristã no decorrer da história do cristianismo. Veja só. Porém, cada livro desse, cada tomo desse aqui, ele vai abordar uma época específica. E o primeiro livro que eu vou trazer é exatamente o primeiro desta coleção aqui, que é esse daqui, ó. O historiador é Jaroslav Pelikan, muito famoso esse escritor aqui, onde ele comenta com muita competência essa questão de história do cristianismo. E esse primeiro livro aqui, ele vai abordar o surgimento da tradição católica. Quando ele fala católica, ele está falando de um modo em geral do cristianismo, tá bom? A gente sabe que depois o termo católico foi adotado por uma instituição, mas se nós pegarmos a história, lá nos seus primórdios, católico era outra coisa, tá bom? Mas, editora Shed, e esse livro vai abordar a história da tradição cristã do ano 100 ao ano 600. Então você vai ver aqui, ou seja, do começo da igreja primitiva mesmo. Então, as principais discussões teológicas na igreja primitiva. Então, o começo desse livro aqui, os primeiros capítulos vão abordar exatamente essa questão das discussões, principalmente nessa questão de separação entre judaísmo e o cristianismo gentílico, porque a gente sabe que no início a gente podia ver muitos judeus se convertendo ao cristianismo. E depois você vai ver algumas controvérsias doutrinárias entre os cristãos gentílicos e os judeus. E isso, é claro, depois acarretou em uma certa divisão, principalmente quando se trata do dia do Senhor, que, tipo assim, os gentios vão lá dizer que é o domingo, os judeus continuam dizendo que é o sábado, aí os judeus querem que a lei ainda seja observada pelos gentios, e aí os gentios eles vão entender que a lei não é para eles, é para os judeus. Então faz parte mais de uma questão cultural mesmo, né? de uma etnia judaica. Então toda essa discussão vai ser tratada aqui nos primeiros séculos da igreja primitiva. E aí você vai ter centenas de citações que vão ser usadas dentro da própria patrística que esse escritor aqui ele vai usar. E temos como salvação, tudo isso daí vai ser trabalhado sobre Jesus, se ele era Deus, se ele era divino. Então tá aí. Esse é o primeiro livro, é a primeira dica que nós vamos deixar, né? Esse livro aqui ele pode ser comprado separadamente, tá? Nós temos aqui o box, mas ele pode ser comprado separadamente, por isso que eu estou indicando ele. Mas se você quiser comprar todo o box, tá aí, vai lá e seja feliz. Um outro livro também bacana que ele vai falar mais sobre a patrística,
do autor Hans von Campenhausen, Os Pais da Igreja, da CPAD. Esse livro aqui, ó. Esse livro já tem ele já há um tempo, né? Ele vai falar exatamente da doutrina, né? Dos ensinamentos dos primeiros teólogos, sejam eles gregos ou latinos. Então esse livro aqui, que antes eram 2 livros, agora é um livro só, ele vai falar exatamente na construção doutrinária, no caso ali abordado pelos primeiros teólogos cristãos. De uma certa forma, ele vai pegar assim a igreja primitiva. Por exemplo, você vai ter Justino, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio de Cesareia. Então todos esses caras aí vão ser tratados aqui. Então é um livro importante também para quem gosta de, por exemplo, um tema que flerta com a filosofia cristã. Então, para quem gosta desse tema, esse livro também ele é indispensável, já que ele vai tratar também ali dos pais latinos. E aí nós vamos ter São Tomás de Aquino, dentre outros da época, tá? Um outro livro interessante, mas com um tema mais assim específico, é esse aqui, de Ralph Martin, Adoração na Igreja Primitiva. Eu acho que eu já tenho até um review desse livro aqui, não lembro bem agora, da Vida Nova. É um livro bem interessante, já li esse livro aqui, e é um livro pequeno, um livro aí de 176 páginas, onde ele vai mostrar exatamente como era a forma de adoração da igreja primitiva, e o autor vai identificar na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, textos que, no caso ali né, vão remeter a cânticos de adoração ao Cristo. Olha só que coisa interessante. E ele vai falar também como é que os salmos eram cantados, questão de ceia, ou seja, a liturgia da igreja primitiva vai ser abordada aqui. Muito interessante, viu? Principalmente para quem está no meio, por exemplo, para quem canta, toca, é muito interessante ter esse livro. Um outro livro também bom, do Justo Gonzalez, da editora Ragnos, é esse aqui, História das Doutrinas Cristãs. Então, ele é um livro que vai abordar exatamente isso, a história das doutrinas, quando elas surgem. E aí vai tratar também das discussões que dizem respeito, por exemplo, a Jesus, se era divino, se não era divino, só para vocês terem uma ideia, né? Ele vai tratar também aqui assuntos como a cultura, Deus, a criação, o ser humano, a igreja. Então, todos esses assuntos são abordados aqui com discussões que vão começar desde a igreja primitiva até séculos mais tarde. Mas tudo começa pela igreja primitiva. Vamos lá, o vídeo não ficar muito grande, eu estou correndo aqui. Uma outra dica, evangelização na igreja primitiva. Esse aqui já está bem mais direcionado mesmo à primeira igreja, né? Também da Vida Nova, um livro bem interessante, onde ele vai trabalhar os métodos usados pela igreja primitiva para a evangelização. Então, para você que é evangelista, missionário, ou que tem pelo menos essa veia missionária, aí, né, mesmo não sendo ainda um missionário na prática, exemplo, né, aquele que vai lá fazer missão e tal, mas que você pode fazer também missão em sua cidade, em sua igreja. Então esse livro aqui é um estudo super interessante também para você que quer se aprofundar nessa questão de metodologia de evangelização da igreja primitiva. Michael Green, o autor. Cristianismo na Antiguidade, edições Loyola. É um livro, eu tô lendo ele ainda, na verdade, já li uma boa parte dele, muito bom também. Então ele vai trabalhar exatamente a história da igreja antiga, a igreja primitiva. Mais uma vez ele vai falar sobre as discussões doutrinárias, as divisões da igreja depois. Então tudo isso aí vai ser abordado sobre a expansão do cristianismo, como que ele se expande, né? E o porquê. Muito interessante esse livro aqui. Tá? É um livro bem confortável a sua leitura. Deixa eu ver um outro tema aqui interessante. A pré-história da formação dogmática acerca da Trindade. Então, gente, como eu falei, né? É só o tutano aqui. Muito bom, viu? É um livro pequeno, mas não se engane.
É um livro que contém muito conteúdo, deixa eu ver aqui, são mais de 190 páginas, viu? Muito interessante, muito bom. Um outro livro, esse daqui, que foi o último livro que chegou para nós aqui, As Primeiras Comunidades Cristãs, Pessoas, Templos, Lugares, Formas e Crenças. Um livro de história também próprio, né? Que vai tratar exatamente da história das primeiras comunidades ali, por exemplo, aonde estavam as primeiras comunidades, as principais igrejas. Ele vai falar sobre os movimentos de Jesus em determinados lugares, como que o cristianismo ele era trabalhado em diferentes regiões. Ele vai falar sobre as igrejas paulinas, né? Ou seja, as igrejas que Paulo fundou. E é claro que ele vai também falar das cartas que Paulo escreveu para essas igrejas, etc. Né? Vamos ver mais aqui o que. Ele vai falar sobre as igrejas da tradição sinótica. Ele vai aqui, no caso, abordar a tradição de Marcos, de Lucas, de Mateus, de João também, né? No caso, ele entra aqui no estudo também, mesmo ele não sendo sinótico, mas ele entra depois em outro capítulo, junto com o estudo do Apocalipse. Então, tudo isso daí é trabalhado nesse livro, tá bom? Autor é Romano Penha, eu acho que é isso, né? Deve ser espanhol, francês, alguma coisa assim. E o último livro que eu quero trazer é esse aqui, um livro de Eusébio de Cesareia, já é um clássico esse aqui. Você vai ter ele em várias versões. Esse daqui é o da CPAD, talvez seja o mais conhecido, mas hoje inclusive está com a capa diferente, mas você vai ter ele também em outras editoras. Então, é um livro indispensável para quem gosta de estudar a história da igreja. Um clássico. Então, está aí o nosso vídeo. Como eu falei no começo, deixa aí o seu joinha, deixa aí os seus comentários. Então é isso, ok? Deus abençoe a todos.